E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Laura Marim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou entrevistar o René Monteiro, aprovado em 10º lugar no ISS São Paulo e em primeiro lugar para técnico de procuradoria da PGE Pará. René, primeiramente, seja muito bem-vindo e parabéns por essas conquistas, por essas aprovações. Estou muito animada de conhecer um pouquinho mais da sua história. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Laura. Agradeço pelos cumprimentos. E para mim também é uma excelente oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco da minha trajetória com você. Eva. Então vamos lá, René, só para a gente conhecer um pouquinho mais de você, assim, conta para gente qual a sua formação e quando e onde, mais ou menos, ali surgiu essa sua vontade de prestar concurso público. Perfeito. Eu sou formado em Ciências Náuticas pela Marinha e a minha trajetória no mundo dos concursos ela começou quando eu ainda era bem jovem, por volta ali dos 14 anos, 15 anos de idade. Na época, né, eu prestava concursos para carreira militar, né, e eu almejava concluir o ensino superior em alguma instituição militar. Então, bem cedo mesmo, comecei nessa trajetória dos concursos públicos para uma outra área, vamos assim dizer, no caso, o ramo militar, e aí obtive algumas aprovações até nessa época, como Escola Preparatória de Cadetes do Ar, Escola Preparatória de Cadetes do Exército, né, Escola de Especialistas de Aeronáutica, Escola de Sargento das Armas, e Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, que é onde eu, de fato, decidi, né, e ingressei, e concluí minha formação militar e meu ensino superior. Gente, que legal. Então foi bem jovem mesmo, né? Sim, muito jovem. E aí, como você decidiu, então, migrar de área, né? Como você foi parar na área fiscal? Perfeito. No começo eu ingressei no mundo do concurso militar por influência de familiares, né, e amigos próximos, que sempre falavam muito bem da carreira militar, e na época, né, eu decidi então estudar para a carreira militar. Após a conclusão do meu ensino superior e depois de alguns anos já trabalhando e exercendo o meu ofício, eu comecei a vislumbrar outras possibilidades, né, e pensei, poxa, eu posso ir um pouco mais além, né? Eu posso alcançar um cargo novo, uma carreira nova, e eu sempre tive uma inspiração muito grande, né, por parte da família, né, em me manter nos estudos. E como meu tio, ele é auditor fiscal da Secretaria de Fazenda do Estado do Pará, ele meio que me deu esse apoio e foi me convencendo aos poucos de que era uma carreira brilhante e que era uma área muito interessante de se trabalhar. Então eu decidi ingressar no mundo dos concursos novamente, dessa vez optando por estudar pela área fiscal. Isso foi em qual ano que você entrou para a área fiscal, pensando nela? Para a área fiscal, eu ingressei exatamente em dezembro de 2021. Em Dezembro dezembro. de 2021, exato. Foi logo quando saiu o edital da Secretaria de Fazenda do Estado do Pará. Um pouco antes disso, eu já estudava para concurso novamente, mesmo tendo concluído meu ensino superior na área militar. Eu já tinha ingressado em alguns concursos, inclusive um deles é o que eu exerço minha atividade hoje em dia, que é na Polícia Civil do Estado do Pará. Inclusive, foi através da Polícia Civil do Estado do Pará que eu conheci os mapas da Lulu, né? Ah, Foi é? quando, sim. Foi quando eu decidi sair do meu ofício até então e migrar para a parte dos concursos públicos novamente, né? Então, eu saí da minha área militar, estava trabalhando na Marinha Mercante, e saí dessa área e voltei a estudar para concursos públicos, por um concurso trampolim, vamos dizer assim. Uhum. Foi a Polícia Civil do Estado do Pará, que era eu trabalhava muito tempo embarcado, muito tempo no mar. Eu decidi ficar um pouco mais em terra. O primeiro concurso que apareceu foi esse. E aí estudei, meti a cara, na época que até conheci o seu material, e graças a Deus deu tudo certo. Mas para a área fiscal, efetivamente, o primeiro concurso que eu estudei, né, quando comecei a estudar efetivamente para essa área, foi em dezembro de 2021, logo que saiu o edital da CEPA Pará. Ah, legal. Ó, então você tem outra aprovação no meio do caminho, então, né? Essa da Polícia Civil. Sim, sim. Tem algumas informações aí no meio do caminho. Também Secretaria de Fazenda do Estado do Amapá. Teve Olha!
Não, sabia dessas. Calma, me conta todas. Não, fala todas, assim, que você já foi aprovado. Cronologicamente, Aham. certo, eu passei para a Polícia Civil do Estado do Pará, logo que eu estava exercendo a minha formação na Marinha Mercante. Polícia Civil do Estado do Pará, para o cargo de escrivão e para o cargo de investigador, né? Depois, eu passei em primeiro lugar no concurso da PGE Pará, né, para técnico de procuradoria. Aí, pouco tempo depois não, aí isso eu já estava, fui fazer a minha formação da Polícia Civil, fiquei um tempo, alguns meses, né, para fazer a academia, né, e foi aprovado no Amapá no final do ano de 2022, agora eu não consigo recordar a data exata. E Foi qual cargo? foi auditor, Da Cefaz também? isso. Caramba. E Parabéns. obrigado. E salvo o melhor juízo, aí em seguida foi a TCM Pará, área de controle, em 12º lugar, para auditor de controle externo, na área de governança. E aí depois ISS RJ e ISS São Paulo. Meu Deus. Você passou nos dois, mais que o pessoal mais quer também, né? E desses todos, assim, qual que você pretende ficar? A princípio, tenho muita admiração pela Secretaria de Fazenda lá do município de São Paulo, ISS São Paulo. No ISS São Paulo? E o Rio de Janeiro também. Também tenho bastante admiração, sou carioca, né? Hoje em dia moro no Pará, mas eu nasci no estado do Rio de Janeiro, então ambos os físicos, para mim, são excelentes escolhas. É isso que eu ia te perguntar, de onde você é, porque você falou que seu tio é do Pará, né? Você mora no Pará atualmente? Isso. Moro no Pará, trabalho na Polícia Civil aqui do Pará, Aham. mas sou nascido e criado no estado do Rio de Janeiro. Gente, que diferente. Então foi andando pelo Brasil. Perfeito. Então vamos ver agora para onde você vai se encaixar mesmo, né? Verdade. Nossa, então, Renê, caramba, você passou em muito concurso e em pouco tempo, né? A gente entrou em 2024 agora. Então, você começou em dezembro de 21, é como se fosse, tipo, 22 e 23, você já acumulou um tanto de aprovação, né? Exato. Caramba, conta pra gente um pouquinho sobre como foi essa rotina de estudos, assim, nesse período, assim, rotina de estudos no que diz respeito a horas mesmo, assim, que horário você trabalhava, que horário você estudava, se você tinha meta de horas, se não tinha, como que você se organizava. Perfeito. Eu trabalho na Polícia Civil, então o nosso trabalho em si ele é um trabalho bem diferente das demais atividades, dos demais ofícios. Então, o nosso trabalho, eu costumo sempre dizer que ele é muito dinâmico. Ele não é aquele trabalho que eu vou naquela hora certinha, pego o meio de transporte, uma condução naquele horário certo. Nosso trabalho, ele é um regime meio que de dedicação exclusiva e integral, vamos dizer assim. Então, eu trabalho de plantão, nos dias que eu estou de plantão, eu durmo onde trabalho, né? Então, eu fico ali numa dedicação meio que integral. O trabalho, ele é muito dinâmico, então, uma hora está de um jeito, 2 segundos depois já mudou completamente. Então, nesse tipo de trabalho, eu fui percebendo com o tempo que a gente tem que se planejar ao máximo possível, porque em fração de segundos tudo muda, né? E um determinado tipo de estudo que a pessoa tem iniciado, ela tem que parar, enfim, é bem assim caótico, vamos dizer. Até porque a segurança pública ela é um braço do Estado, né? Então, ela nunca vai parar. Então, esse tipo de ofício ele requer é, uma dedicação de estudo assim bem diferente e bem intensiva, porque a gente tem que começar, parar novamente e tentar encaixar ali naqueles momentos livres do dia, né? Um estudo X, Y, Z, treinar uma discursiva, enfim, tem que extrair cada gota possível ali daquele tempo que nos é muito precioso, sabe? Uhum. E aí, então, você não tinha um horário fixo de estudo. Você Não, ficava com o material e na hora que dava, você sentava e estudava. isso, exatamente. Eu já meio que tinha um planejamento para a semana inteira, né? E aí eu ia tentar encaixar cada atividade que eu tinha desse planejamento ao longo do dia da semana. Então, finais de semana, que são dias que o concurseiro geralmente ele dedica um pouquinho de tempo a mais, uma atenção especial. Para mim não era assim.
entendeu? Porque era como se fosse um dia normal. Então, Entendi. eu tentava encaixar e planejar cada tarefa, cada meta minha que eu tinha de estudo para aquela semana, onde dava. Então, às vezes, eu tinha que me deslocar durante 3, 4 horas. Então, eu tentava estudar naquele período, né, uma matéria que não fosse exigir muito de mim. Então, uma matéria que eu posso assistir uma videoaula, entendeu? Uma matéria que eu não preciso fazer muitas contas, muitos cálculos, como contabilidade, estatística, né, que não vou estar com aquela atenção 100%. Então, eu sempre tentei encaixar de acordo com o dia, de acordo com o que tivesse programado para aquele dia, as minhas tarefas, para que eu sempre estivesse estudando, né, e sempre aproveitando ao máximo possível. Então, eu tinha plena ciência de que alguns tipos de atividade, de tarefa, de revisões ali, eu tinha que já deixar programado para aqueles momentos mais específicos, que era justamente para eu conseguir cumprir tudo a contento. Entendi. E você tem alguma noção, assim, de mais ou menos quantas horas você conseguia estudar em um dia, assim? Uma média? Eu sempre brinco, né, e digo que eu nunca me ative muito a horas líquidas nem nada, sabe? Eu sempre tentava estudar ali um mínimo de horas por dia. Então, um pré-edital, por exemplo, eu sempre tentei estudar pelo menos umas 4 horinhas por dia ali. Às vezes, essas 4 horas mínimas eram uma dificuldade enorme, mas Sim. eu sempre tentei pelo menos o mínimo. E o máximo não tinha limite, até onde conseguisse, até onde o corpo aguentasse, enquanto tivesse assimilando os conteúdos, conseguisse lograr isso nas atividades que eu me propunha fazer, eu continuava, mas sem muito me apegar a máximas. Geralmente era até o limite mesmo do cansaço, propriamente Entendi. dito. E você já vem de uma vida de muita disciplina, né, de muito estudo, então acho que você se conhece muito bem, assim, né, de saber o seu limite, saber, ah, não, agora aqui vai parar de render, então vou parar por Perfeito, hoje, amanhã eu continuo, né? exatamente. Entendi. Porque às vezes o iniciante não tem essa noção, né? Então, às vezes, ou ele vai de mais ou ele vai de menos, nessas, sem saber se medir muito bem, né? Perfeito. E a constância, acredito que ela seja fundamental, não só no ramo dos concursos, né, no âmbito dos concursos públicos, mas em qualquer etapa, em qualquer área da nossa vida. E nesse aspecto eu sempre tentei ir ao máximo, mas também sem me esgotar, para que no outro dia eu conseguisse também dar o melhor de mim e continuar estudando, continuar mantendo aquele nível, entendeu? Perfeito. E como você estudava muitas vezes, então, em ambiente de trabalho, igual você falou, às vezes num deslocamento, alguma coisa assim, os seus colegas falavam alguma coisa? Como era isso? Na verdade, tipo assim, o deslocamento do trabalho, assim, era um dos poucos momentos que eu tinha livre, né? Então, como nos outros etapas de trabalho eu sempre estava fazendo, Trabalhando? trabalhando propriamente dito, né? Esses eram poucos momentos, assim, que eu tinha livre, né? Ao Uhum. longo de um dia. E eu, nos horários para descansar, almoçar, né? Mas nessas horas, como a minha função, a minha incumbência não era de dirigir propriamente dito, né? E às vezes determinadas atividades delas levavam tempo em estrada, então eu aproveitava para estudar, né? Naquele período ali, não, nada muito complexo, nada que envolvesse conta, por exemplo, que a minha atenção ia ficar muito É. ia ser exigida de uma forma muito integral, vamos dizer assim. Então era aquela parte mais de revisar, né? Aquela parte mais de lei seca, aquela parte mais sucinta de estudar, mas ao mesmo tempo sempre ter um contato com o material, ter um contato com a disciplina, entende? Perfeito. E como que você falou que ia conhecer os mapas também, como que você gostava de encaixá-los ali no seu estudo? Eu sempre tentei, né, primeiro passar pela matéria, né, exaurir ali o máximo que desse de conteúdos, né, e partia para as questões, e depois das questões eu tentava fazer um apanhado geral, uma consolidação geral. Agora é a hora de revisar, que não adiantava muito e muito bem em umas questões, ter lido o material e ter aprendido tudo ali na hora, porque o esquecimento é uma coisa que é inerente ao ser humano. Uhum. Então, eu tentava aproveitar o máximo possível de cada material e os mapas eu utilizava como fonte de revisão ali para, de certa forma, manter aquele conteúdo fresco, né? Uhum. E sempre ter alguma forma ali de passar pelo material, dando aquela revisada, né? Sempre lendo ali
e fazer aquela revisão da forma mais proveitosa possível. Ai, perfeito. E você usava ele, aí é curiosidade, você usava eles assim no computador, no celular, você imprimia, como que você achava melhor? De começo eu usava no celular, entendeu? Não era o melhor dos mundos, sabe? Por Uhum. conta das limitações inerentes ao tamanho, tela do celular, mas era o que tinha, né? Então, no começo foi ali, depois de um certo tempo eu tive o hábito de imprimir, né, e encadernar os mapas, né? Ah, legal. E por último eu já utilizava os mapas pelo tablet mesmo. Ah, tablet é ótimo, né? Que aí dá para mexer também, anotar. É perfeito, Ai, perfeito mesmo. aham, muito bom. E qual foi a primeira prova fiscal que você prestou? O primeiro concurso fiscal que eu prestei foi a Secretaria de Fazenda do Estado do Pará. Ah, foi quando você começou, né? Isso, Estudando em dezembro de 21. E como isso. foi lá? Comecei a estudar ali para aquela área, né, em dezembro de 2021, e a prova era, salvo engano, salvo melhor juízo, era 22 de março. Então, eu Sim. tinha 3 meses, aproximadamente, entre a saída do edital e a prova. Então, foram 3 meses ali de estudo intensivo. Eu me tranquei num quarto, né, e só estudava, só estudava, só estudava, só estudava, nada mais fazia, só estudar e me alimentar. Como eu tinha que, até então, aprender diversas matérias novas, economia, né, a própria legislação tributária do Estado do Pará, né, entre outras matérias, estatística, né, matemática financeira, revisar. Então, para mim, era uma gama de conhecimentos, né, e muito pouco tempo, 3 meses para estudar as Nossa, matérias de um concurso de alto gabarito, como é o do Pará, que tem mínimos por disciplina, né? Então, para mim, foi um desafio muito grande. Mas foram 3 meses ali de dedicação intensa. Só estudando, só estudando, só estudando. E, infelizmente, não consegui ser aprovado no estado do Pará, né? Fiquei por uma questão, né, do corte. E aquilo ali, para mim, foi uma frustração muito grande, porque foi por tão pouco, né? Mas, de certa forma, com o tempo, a maturidade foi chegando, eu fui começando a entender melhor. Falei, poxa, meu primeiro concurso da área fiscal, né, eu já cheguei muito próximo, assim, né, com um concurso que tinha mínimo em todas as disciplinas. Eu consegui, graças a Deus, fazer o mínimo em todas as disciplinas, inclusive economia, né, que era uma disciplina, assim, muito puxada, né, e que eliminou muita gente. Então, para mim, ficou o aprendizado e também, de certa forma, uma motivação, né, um fôlego, né, para continuar estudando e não parar. Aproveitar que eu consegui reunir em pouco tempo bastante conhecimento, né, para a área fiscal, e que eu tinha que aproveitar aquilo ali da melhor forma possível. uhum. E aí, depois dessa, qual foi a ordem? Depois dessa foi a Cefaz Amapá? Exato. Aí Aí que, nessa você já foi aprovado, né? perfeito. Só que tem um porém. Hum. Na semana da prova de auditor da Cefa Pará, eu ingressei no curso de formação da Polícia Civil do Ah, Estado do Pará também. E todo aquele conteúdo, né, que eu adquiri, que eu acumulei no período de 3 meses, ele meio que se perdeu, vamos dizer assim, porque na academia de polícia a nossa dedicação era integral, né, e exclusiva. Então não tinha tempo de fazer mais nada, somente me dedicar à academia de polícia civil durante esses meses, né, de formação. E então o estudo, aquele gabarito, né, aquela bagagem ali que eu acumulei em tão pouco tempo, ela meio que ficou inerte, né, se perdeu. E eu tive que me dedicar somente à academia de polícia. E isso foi até mais ou menos agosto de 2022. Isso. Não lembro agora exatamente, mas eu sei que eu tive aproximadamente 32 dias entre meu retorno aos estudos e a prova do Amapá. nossa, então foi outra maratona ali que você fez rapidão para chegar na prova. Exato. E até então não tinha como estudar. Infelizmente, como eu tinha optado, Sim. por seguir essa carreira, então naquele momento ali eu tinha que me dedicar exclusivamente. Após o término, né, da academia de polícia, aí então eu pude voltar a estudar. Só que faltava muito pouco tempo para a prova e eu não acreditava muito, né, que pelo pouco tempo, né,
que não era só mais aprender as matérias. Muitas das coisas que eu fiquei muito tempo sem estudar, eu ia ter que começar a revisar, né? Uhum. Claro, a gente sabe que o tempo ali ele seria menor, né? Mas, de qualquer forma, teria que estudar matérias novas, como a legislação tributária do Amapá, né? E, além disso, eu tinha que revisar, relembrar diversas matérias que eu já havia estudado há muito tempo. Então, isso Sim. foi um grande desafio e foi algo assim que eu lembro muito bem. Era correndo literalmente contra o tempo. E ainda assim você conseguiu a promoção nesse concurso, né? Sim, mas eu nem acreditava muito. Quando você viu o resultado, o que você pensou? A ficha não caiu. Não caiu, porque não acreditava. Era muito pouco tempo, eu tinha que aprender algumas matérias novas que eram exclusivas do concurso do Amapá, eu tinha que relembrar diversas matérias que eu já havia estudado e que eu não estava mais naquele ritmo, né, naquele Uhum. ritmo intenso, naquela batida mais acelerada. Então, para mim, ali foi um choque ali de realidade e, ao mesmo tempo, falei, caramba, é sério mesmo? Tipo, a ficha ainda não havia caído. Mas o que eu achei legal é que você não desistiu de ir lá fazer a prova, né? Porque às vezes a pessoa ia sair assim, ah, só 30 dias, não vai dar tempo mesmo, não vou nem tentar. Mas você, tipo, você foi até o final e esforçando até o final, né? Perfeito. Eu fui. Comprei a passagem assim também, bem em cima da hora, para ser sincero, mas eu fui, não deixei de ir. Isso aí, parabéns, que isso. E aí, então, depois, aí veio o TCM parar. Como que foi essa mudança da área fiscal para o TCM, assim, o que você achou? Um desafio. Na Uhum. verdade, a do TCM Pará também é uma história bem curiosa, porque foi num período que eu não tinha nenhum edital assim da praça que me interessasse, né, pelo menos não da área fiscal. Sim. E esse concurso do TCM era aqui no estado onde eu resido atualmente, né? Então, para mim era uma excelente oportunidade, né? E aí, por incentivo do meu primo, né, que ele ia fazer esse concurso, eu também me inscrevi, mas sem, sem estudar para a primeira fase, que era a fase da objetiva. Eu fui só com a cara e com a coragem mesmo, continuava estudando para a área fiscal, não me dediquei, né, para esse concurso em específico. E aí, depois do resultado da objetiva, eu me surpreendi, que eu fiquei em 22º lugar, né? E eu tinha feito 82% da prova, não recordo agora. Tinha feito uma porcentagem assim bem expressiva. E eu me surpreendi, porque diversas matérias de conteúdo programático eu nunca havia estudado na vida. Direito Uhum. financeiro, AFO, contabilidade aplicada ao setor público, essa parte de controle específico, auditoria governamental. Então, com o resultado do Objetiva, eu me surpreendi positivamente e eu falei, bom, tenho 2 meses para a prova discursiva, né, para a parte de dissertação, então agora eu vou estudar aqui e dar um gás, né. As outras matérias, assim, apesar de eu nunca ter estudado, eu tive bastante facilidade e eu me lembro muito bem que nessa época eu comprei tinha adquirido, né, o mapa da Lulu só da parte de afro, que eu sabia que era a matéria assim central, né, a base para e que com certeza ia vir uma discursiva sobre isso. E eu falei, não, eu tenho que devorar esse mapa aqui e eu tenho que comer afro aqui todo dia, nos meus estudos. Almoçar e jantar, né? Sim, exato. E graças a Deus se concretizou, né? De fato, caiu o afro na discursiva. Eu estudava isso todo dia, igual um louco. E eu imprimi, fiz o meu cadernão todo anotadinho, todas as minhas observações, tudinho e tal. Guardo ele até hoje comigo. E graças a Deus deu Legal. certo. Se você tiver, depois eu quero foto dos mapas. Perfeito, perfeito, Que mando sim. legal. E graças a Deus deu certo. Na discursiva caiu, né? Até me lembro bem que foi suprimento de fundos, né? E eu Hum. falei, caramba, esse assunto é um tópico excelente, assim, estava com tudo fresco na memória. Então, consegui escrever super bem e fiquei muito feliz. Eu ainda subi mais 10 posições depois com a nota da discursiva e terminei em 12º lugar. Gente, que incrível. Que legal. Você ficou muito feliz? Eu fiquei porque Em ah, casa, né? eu estudava para a área fiscal, né? E a área de controle, tipo, sempre
sempre me deparei com algumas matérias ali da área de controle que elas me assustavam um pouco, vou ser bem sincero. A AFO era uma delas. E depois eu falei, caramba, até comecei a gostar de algumas matérias dessa área, né? E para mim foi uma surpresa muito grande, porque migrar ali, né, no meio de uma trajetória, sendo que isso tem suas implicações, né, Sim. perder concursos que porventura viessem a ser lançados no edital naquele tempo, né, e sem contar que diversas matérias também da área fiscal, elas ficam, né, sem ser revisadas, sem dar aquela Sim. atenção. Então, era um risco grande, mas eu sou acostumado a correr risco na vida. Então, falei, não, vou encarar sim. E com o resultado da objetiva, com matérias que eu sequer estudava, né, aquilo ali para mim foi uma surpresa muito grande. Eu falei, não, agora sim eu vou começar a estudar certas matérias que são específicas da área de controle e dar o gás para ser discursivo. E graças a Deus, Papai do Céu abençoe. Gente, que legal, caramba. Parabéns mais uma vez. E Obrigado. aí, nessa época, então, você já estava trabalhando na Polícia Civil, né? Perfeito. Para essa prova, tá? E aí, quando veio o ISS Rio de Janeiro, como foi? ISS Rio de Janeiro, me lembro quando saiu o edital, estava indo para o trabalho, salvo engano, né? E aí bateu aquela euforia, aquela empolgação, aquela animação, muitos comentários, enfim, muita gente falando do concurso, então amigos também. Então foi uma animação muito grande, né? Tinha pouco tempo que eu tinha saído da prova do TCM Pará, né, na cronologia, então umas 2, 3 semanas, se eu não estou enganado, que eu tinha terminado, né, o TCM Pará e já entrou na batida aí o ISS Rio. E aí muda, né? Volta para a área fiscal novamente, dá ênfase naquelas matérias que, de certa forma, ficaram um pouco esquecidas nessa transição entre a área de controle e a área fiscal, Uhum. né? E estudar o edital, ver aqui o que dá para ser feito, o que não dá. E comecei a estudar de forma intensa na época o concurso de SS Rio. Gente, no dia, na prova, assim, você ficou nervoso? Você fica nervoso na prova? Você fica calmo? Você já está treinado? Como que é? No começo, muito tempo atrás, eu ficava bem nervoso, né? Depois de um tempo, comecei a ficar bem mais tranquilo. Hoje em dia, não, não fico desanimado, não, fico normal. Apesar de que na prova do Rio de Janeiro, a prova da manhã, ela foi uma prova bem pesada, então bateu um pouco de desânimo, né? Não só para mim, mas para centenas de candidatos. Mas depois que entra na sala, fita o sinal e pode começar a prova, Aí aí fica. esquece tudo e o cenário ali é cenário de batalha e a gente vai para cima da prova e é assim. Entendi. E aí, o último. Você ainda vai prestar mais prova? Não é possível. Não, por enquanto, por Por enquanto, enquanto, por tá. enquanto, mas eu continuo estudando, Continua estudando? sim, Nossa Senhora, meu Deus. Então, calma, mas tá por aí. enquanto sem nenhum objetivo ainda especificamente, mas não parei de estudar. Então veio o ISS Rio, aí logo depois já foi o ISS São Paulo, ou teve mais algum no meio? Isso. Foi logo Não, depois. ISS São Paulo foram 3 semanas de diferença entre a Foi prova do Rio e a pesadíssima de a São prova. Paulo. Uhum. E para mim foi literalmente um kamikaze, porque a prova do Rio foi no dia 3 de setembro e o ISS São Paulo era no dia 24 de setembro. Então eu tinha um período meio que de 3 semanas para esquecer muitas matérias do Rio, focar na específica de São Paulo, e isso foi um fator que era bem prejudicial, porque tinha matérias que só caíam no Rio, tinha matérias que só caíam em São Paulo, Sim. aí também tinha parte da legislação do E a Rio e gente de fica São querendo Paulo. confundir, né? Eu lembro Exato. comigo, na Cefaz Goiás para Santa Catarina, foi assim também, acho que mas foi mais tempo, eu tive 40 dias, 45 dias mais ou menos, mas é bem isso, né? Você tem que esquecer, fazer, esquece essa legislação. Tipo, Exato. essa hipótese de isenção é da outra, não é dessa. Então, confunde, né? Confunde bastante. Não, Sentia dificuldade assim no começo, né? Falei, meu Deus, mas era assim no Rio de Janeiro, mas não é assim em São Paulo. Eu falei, tá bom, trocou. tá bom. Mas eu senti isso daí, né? Essa experiência que você relatou, eu passei por isso de fato na pele.
E era muito pouco tempo para esquecer o Rio de Janeiro, focar ali, me aprofundar em São Paulo, e tinha muita diferença. O Rio não tinha discursiva, São Paulo tinha. Uhum. Aí em São Paulo tinha contabilidade aplicada ao setor público, tinha AFO, tinha gestão contemporânea, a legislação tributária, ela era diferente, entendeu? Então, tipo assim, tinha essas nuances, direito financeiro, tinha essas nuances, né, em relação a conteúdo. E sem contar que a legislação tributária de São Paulo é enorme, é uma bíblia, entendeu? Sim, nossa. E com aquele, e eu já estava ali massificado, sabe, em toda a parte de legislação do Rio de Janeiro, já sabia tudo, né? Tanto é que no Rio eu fui super bem nessa parte, eu gabaritei, né? Fechei essa parte de legislação específica. No... Então, eu já estava com aquilo ali massificado, né? Eu já estava com aquilo no sangue. E aí, quando você vem de algo massificado para aprender algo novo, ali sempre vem, né? Aquela recordação, aquela lembrança, poxa, mas não era assim. Mas agora, infelizmente, é, e a gente tem que seguir e tem que manter o foco ali, porque senão não dá certo, né? Agora, infelizmente, é ótimo. É, é, é É. porque a gente tem isso, né? São vícios nossos, né? No estudo, a gente se apega muito a algo, aí a gente fica com aquilo ali na cabeça. Então a gente demora um tempo para abstrair, né? E começar a assimilar o novo, né? Exatamente, nossa senhora. Mas você ficou super bem também no ISS São Paulo, né? Em 10º lugar. Sendo que, Sim, assim, mal teve gente aprovada ali, né? Muito exato. pesadíssimo o Dos concurso. 300, só 109, salvo Pois engano. é, nossa. O que você achou das etapas, assim, do ISS São Paulo? Eu achei bem cansativo, né? Porque eu tive que ir, voltar, né? Nossa, é verdade, você tinha que voltar para trabalhar durante a semana, né? Isso. Então eu tive que ir, voltar e voltar. Aí foram 2 finais de semana de prova, né? Era manhã e tarde, 3 provas objetivas. Aí da parte de dissertação eram 3 questões, né? E mais a redação. Então, assim, foi uma prova bem puxada. Na, na semana da prova o clima também estava bem intenso ali no estado. Então, tipo, foi um mix de emoções ali, de sensações que não sei nem descrever, mas recordo bem que foi tudo assim, bem na base da correria, né? Eu só parei mesmo depois da última prova. Enquanto isso, era estudando no avião, estudando no aeroporto, estudando no Uber, entendeu? Estudei na porta da escola ali, enquanto não entrava. Cada segundo ali, para mim, era precioso demais. Nossa senhora, gente, muito pesado isso, porque avião cansa a gente, né? Impressionante, assim. Sim, Você tem que chegar muito mais cedo, aí você fica esperando, aí fica aquela ansiedade também de chegar para garantir que você vai entrar no voo e assim vai. Nossa, super cansativo. Caramba, Renê, arrasou. principalmente para quem reside aqui no norte do país, né, que tipo os voos são mais longos, né, sempre é mais difícil chegar em determinados locais que a gente vai fazer a prova, né, mesmo que às vezes seja um local próximo daqui, a gente pega uma conexão, enfim, Sim. então são bem cansativos, mas graças a Deus deu tudo certo. Daí para São Paulo é quanto tempo de voo? Voo direto são 3 horas e 50 minutos, 4 horas, mas Nossa. o problema era conseguir o voo direto, né, porque primeiro, eu estava com foco no ISS Rio. Então, São Paulo meio que foi deixado de lado, né? Na verdade, não foi deixado de lado, mas é porque o foco total era no Rio. E só depois Só que eu... depois do Rio muda. É, Aham. então, mas aí já ficou um período ali muito curto, porque depois do Rio que eu fui para a parte de focar em São Paulo, ver passagem, ver hospedagem, né? Então, meio que ficou ali para cima da hora, já não tem aqueles voos diretos, né? O voo são 10 horas de voo ali até chegar num destino, então foi assim um pouco mais complicado por conta do tempo, né? Que foi bem em cima. E aí no voo você ia estudando, né? Nessas conexões, tudo. Sim, sim. Eu ia estudando no voo, o voo inteiro, pegava meu tablet e ali ficava estudando, né? Até me lembro que eu encontrei o professor, né? No voo, e a gente foi trocando uma ideia, e depois ele foi descansar e eu continuei lá estudando. Estudando, estudando, estudando. E até acho que ia acabar a última prova, né? Que foi a parte da dissertação, continuava estudando a todo instante. No Uber, era ali durante o lanche, enfim, todo instante que eu podia. Porque, como eu falei, o tempo para mim foi mais escasso, eu estava focado em outro concurso. Uhum. Então, se eu quisesse que desse certo, eu tinha que dar ali um último gás, vamos dizer assim, por conta desse tempo curto, né, de 3 semanas para a prova.
Nossa, pesadíssimo, que isso. Porque realmente esse regime de trabalho não deixa você ter uma rotina certinha de estudos e tal. Então você tem Sim, que fazer malabarismo ali, né, para conseguir encaixar tudo. perfeito. É o que eu sempre falo, tipo, a pessoa que consegue, né, manter ali o seu planejamento, cumprir suas atividades, suas metas e tal, ela vai ter sucesso, porque a nossa área, assim, ela é bem diferente das outras áreas, né? Então, uma hora tá aqui, tá tudo bem e tal, daqui a pouco chega um flagrante, aí tem alguém que desapareceu, enfim, aí tem uma situação ali que tem um certo risco, né, de vida, então tem certas situações ali que são urgentes, e a gente, no piscar de olhos, a gente tem que estar já resolvendo, colocando a mão na massa, atendendo, lidando com situações, geralmente, gerenciar crises, né, de certa forma. Sim, Então, é uma área que tudo muda numa fração de segundos, e consegue ter êxito aquele que consegue se adaptar melhor, encaixar essas atividades, reprogramar. Ah, eu ia estudar tal coisa hoje, mas pô, já mudou tudo em questão de segundos, então já tem que mudar. Sempre ali fazer aquelas adaptações. Isso aqui não consegui estudar, mas isso daqui eu já consigo. Então, acho que é bem isso. perfeito. Renê, se você pudesse dar uma dica ou deixar uma mensagem assim para os concurseiros, né, que estão ainda correndo atrás do sonho, às vezes não conseguiram ainda nenhuma aprovação, né, estão aí nesse caminho. O que você diria para eles? Eu diria que eles não desistissem, né? A etapa, às vezes, ela parece um pouco longa, né? Mais longa do que nós imaginamos, mas eu acredito que quando a pessoa ela tem um objetivo, né, idealizado e ela persiste, é só questão de tempo. Para uns dura mais, para outros dura um pouco menos, mas é tudo no tempo de Deus, né? E a pessoa tem que persistir, manter o ritmo, não se afobar. Às vezes a gente fica muito ansioso no começo, a gente quer dar o máximo, porque eu quero terminar tal coisa, eu quero finalizar aquilo lá. E aí acaba que depois de um tempo a gente chega num nível de fadiga, não só mental, física, de certa forma, e a gente não consegue mais dar conta do trampo. Então, o, o segredo de tudo, creio que é não se desesperar, manter uma consistência. Ah, eu não estou estudando tanto como eu gostaria, mas eu estou mantendo aquele padrão, aquele ritmo. Né? Eu estou indo da minha maneira, porque cada um tem suas particularidades, suas peculiaridades. Algumas pessoas têm casa para cuidar, têm filhos para criar, entendeu? Um trabalho para gerir. Então, cada um de nós sabemos, né, como é a nossa realidade. Então, ninguém melhor que nós para saber quão difícil é. E para a pessoa não desistir, se manter firme, né, mesmo que não seja o melhor dos cenários do mundo, mas que ela continue naquele caminho, porque eu creio que a aprovação é só questão de tempo. Né, e o quanto do nosso tempo precioso a gente consegue dedicar, né, para esse tipo de carreira, né, que é estudar para concursos públicos. E tenho certeza que a pessoa que não desistir e persistir, ela no final vai ser aprovada e vai obter êxito, né, na sua tão sonhada aprovação. E com os materiais certos, creio que isso tudo aí seja facilitado ao máximo. Com certeza. Adorei. Renê, caramba, parabéns mesmo pela sua jornada, por todas essas suas conquistas, assim. Concursos difíceis em situações improváveis, né? E você conseguiu se sair muito bem, né? E conquistar todas essas aprovações, mesmo trabalhando muito e se dedicando ainda a outras áreas da vida, né? Caramba, parabéns mesmo. Eu fico muito feliz de ter feito parte aí dessa sua trajetória também. Eu agradeço. E me lembro bem, né, que logo no começo, quando eu voltei, decidi a voltar a estudar para concursos, né, ainda estava meio perdido na época, então eu me lembro que eu comecei a seguir diversas pessoas no Instagram, né? Vou seguir o professor X da matéria Y, e eu me lembro que você foi uma dessas pessoas, né? Eu comecei a te seguir, e eu falei, caramba, tal, já foi aprovado para auditora, aí eu me lembro que em 2021, né, você tinha passado na Polícia Federal, e eu falei, caramba, então eu tô sempre ali rodeado de pessoas ali que é do âmbito dos concursos, até porque para eu ter ali nas redes sociais um mecanismo ali que eu não utilize de maneira errada, né? Que eu possa ali colher uma dica, um material, né? Aquele bizu, né? Aqueles vídeos de incentivo, de motivação. Então eu me lembro bem que logo no começo que eu decidi voltar a estudar para concurso público, eu me lembro que eu procurei as suas redes sociais, né?
e eu vi a sua trajetória, né? Eu falei, caramba, eu tenho que me cercar das pessoas ali certas, né? E seguir nesse caminho aqui, me inspirar naquelas pessoas que obtiveram êxito, né? Obtiveram sucesso na aprovação dos seus concursos, enfim, dos seus objetivos. Então, eu me lembrei disso daí e queria te agradecer. Ah, muito obrigada, obrigada mesmo. Fico lisonjeada, assim, de ter um dedinho aí na sua aprovação. Mas, caramba, parabéns mesmo, o mérito 100% seu, claro. E, nossa, fiquei assustada até com essa lista de aprovações. E parabéns mesmo. Enfim, se for prestar algum outro concurso, você conta depois pra gente como que vai estar. Mas tem algum, assim, que você gostaria já? Ou você... Não, eu gostaria, futuramente, quem sabe, estudar para a Pará novamente, né? Foi Entendi. meu primeiro concurso e onde, de certa forma, não obtive, né, o resultado que eu almejava, mas gostaria de fazê-lo novamente, assim, né, e já mais experiente, mas com certa maturidade, né, e ver no que dá. Entendi. Nossa, então vou torcer. Então, Renê, muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade de compartilhar com a gente aqui todas as suas, nessa sua trajetória, assim, muito inspiradora, muito legal ver que você não se deixava desistir, apesar das intempéries, né? Não ficava inventando desculpas para você mesmo, que você correu atrás até o fim. E fico muito feliz mesmo de ter podido compartilhar a história com o pessoal. E para você que está assistindo o vídeo também, se você tiver gostado, deixa um like, aproveita, deixa um comentário aqui também, que depois o Renê vem também, se tiver alguma dúvida, responde aqui. Você tem algum perfil no Instagram, alguma página? Perfeito. @Renê M. Neto. Ah, tá. Depois você me passa que eu vou anotar, que eu coloco também na descrição do vídeo. É @Renê M. Neto. M. Neto, perfeito. Mas aí eu anoto e te mostro se tá certinho. Perfeito. E aí, então, você que está assistindo, deixa o like no vídeo, pode deixar um comentário também, que o Renê vai responder aqui também gosta de responder. E segue ele lá no Instagram também. E, por fim, inscreva-se no canal, porque não, né? Deixei mil comandos aqui. Nossa Senhora, louca. Mas, enfim, deu para entender. Tá bom? E a gente se vê, então, nos próximos vídeos, tá bom, gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fique com Deus.